Caixinha do Nubank. Será que esse é um bom investimento? Eles estão prometendo aí 120% do CDI. Provavelmente você já escutou falar nesse tipo de investimento e está se perguntando, poxa, eles tinham até então só a caixinha, agora tem uma outra caixinha chamada Caixinha Turbo, pagando até 120% do CDI. Será que tem cilada? Né? Não existe almoço grátis. Por que eles estão oferecendo esse valor a mais aí em comparação à caixinha tradicional do Nubank? Então, é justamente sobre esse assunto que eu vou falar nesse vídeo. O melhor, tá? Eu vou te mostrar na prática, eu vou compartilhar aqui meu computador com você, eu vou te mostrar todos os detalhes que, inclusive, na maioria dos canais que falam sobre esse assunto, eles não te mostram, tá? Tem vários detalhezinhos que provavelmente você não sabe. E vou no final também mostrar para você uma calculadora que eu mostro em valores certinho para você saber o quanto o seu dinheiro vai render. Então, se você tem R$ 1.000, 2.000, 5.000 para investir, você vai saber ao certo o quanto vai render o seu dinheiro em determinado tempo que você deixar o seu dinheiro investido. E o melhor, eu vou disponibilizar essa calculadora online para você de forma gratuita, tá? Então fica comigo até o final do vídeo que você vai super gostar e vai sair desse vídeo entendendo tudo sobre a caixinha turbo do Nubank. E antes de começar aí propriamente o assunto do vídeo, quero pedir para você curtir o canal, compartilhar com outros amigos aí que precisam saber sobre esse assunto, que estão aí estudando sobre as formas de investimento e deixa um comentário aí, porque eu quero saber se você tem conta no Nubank ou se você tem conta no Banco Inter ou qualquer outra conta de banco digital. Quero saber aqui qual conta que você tem e qual que você mais gosta, né? Às vezes você tem conta em vários bancos diferentes, eu quero saber qual que você mais gosta, tá? E vamos direto para o assunto aí do vídeo. Bom, agora como você pode ver, estou compartilhando aqui a minha tela com você. E olha só que interessante, eu entrei no próprio site do Nubank para te mostrar esses detalhes, tá? Que geralmente eles não falam, olha só. Mas está tudo aqui, tá? Só que as pessoas geralmente não leem, não veem, não têm acesso. Ele está prometendo aqui, ó, a caixinha turbo render até 120% do CDI, tá? E fica tranquilo que eu vou te explicar tudo isso daqui na hora que eu for mostrar a calculadora, tá? O que significa na prática 120% do CDI. E aqui ele explica um pouco do que é. Eu não vou ler para vocês, tá? Porque a proposta do vídeo é justamente resumir, né? Trazer aqui de forma resumida para você. Então ele fala aqui um pouco do que é. De forma resumida, ele fala o seguinte, tá? Que você vai deixar o seu dinheiro nessa caixinha turbo do Nubank e se você é cliente Nubank Mais ou Ultravioleta, ele pode render 120%. Se você não é nenhum desses dois, ele só vai render até 115%. Então aqui já é a primeira pegadinha. Não é todo mundo que tem acesso a uma rentabilidade de 120%. Tá? É só quem é Nubank Mais ou Ultravioleta. Se você não for, o máximo que você consegue é 115%. Não que 115 seja ruim, tá? Também é uma boa rentabilidade, tá bom? Até porque na caixinha tradicional rende 100% do CDI. Então, poxa, 115 é melhor do que 100%, logo é uma boa rentabilidade, ok? A primeira regra que ele fala é o seguinte: se você não for Nubank Mais ou Ultravioleta, né, não for esse tipo de cliente, você precisa movimentar na sua conta do Nubank R$ 900 todos os meses, tá? Não precisa, mas como assim, né, movimentar? Pagar uma conta, fazer uma transferência, receber um Pix de alguém. O ponto é, todos os meses você precisa ter essa movimentação de R$ 900 na sua conta, tá? Isso precisa acontecer se você não for Nubank Mais ou Ultravioleta. Se você for, você não precisa ter essa obrigatoriedade, tá? É só para quem não é esse tipo de cliente aqui. Aqui ele fala o seguinte, ele fala um pouco do funcionamento, mas de forma resumida, o que você precisa saber? Esse investimento, ele basicamente está atrelado ao RDB. O RDB nada mais é do que você emprestar o seu dinheiro para o Nubank. Poxa, mas como assim? Quando você deixa o seu dinheiro com o Nubank, ou quando você deixa o seu dinheiro com o Itaú, ou com o Bradesco, o que está acontecendo? Automaticamente você está emprestando o seu dinheiro para um banco, tá? Para uma instituição financeira. E o banco, o Nubank, na verdade, ele não é um banco, né? Ele é uma empresa financeira, então ele não é considerado um CDB, ele é considerado um RDB. Mas, basicamente, o que você precisa saber? O que é importante para você? É você saber que ele tem essa proteção do FGC, tá? FGC, basicamente, é o Fundo Garantidor de Crédito. Vamos resumir isso daí. Funciona assim, ó. Se porventura o banco Nubank quebrar, faliu, tá? Não existe mais o Nubank. Você tem uma cobertura de até R$ 250 mil, tá? Então, se você tem até R$ 250 mil no Nubank, você pode ficar tranquilo que você tem essa cobertura, ou seja, esse FGC, essa instituição vai devolver o seu dinheiro. Se você tiver mais do que R$ 250 mil, aí você vai perder, tá? Então, se você tiver 300, por exemplo, eles vão devolver 250 e 50 você vai perder. Basicamente, o FGC é isso.
Então ele está falando aqui basicamente isso, que tem essa proteção do FGC, ou seja, é seguro e você pode ficar despreocupado. E aí ele fala um pouco mais sobre quem não é ultravioleta e Nubank mais rende 15, quem rende 120. Basicamente é isso. E ele fala também sobre a liquidez. Tá? E para você que não sabe, liquidez é o quê? É a possibilidade de você resgatar o seu dinheiro. Tá? Então, quando ele fala que a liquidez é imediata ou a liquidez é diária, significa que você pede o resgate do seu dinheiro e ele cai no mesmo dia. Tá? Tem investimentos que você tem, por exemplo, a liquidez D mais 2, ou seja, você pede o resgate num dia e depois de 2 dias úteis o dinheiro cai na sua conta. Mas no Nubank, em geral, ele é diário. Tá? Você pede, se eu não me engano, até às 14 horas do mesmo dia e o dinheiro cai na sua conta. Tá? Depois desse horário, ele cai no outro dia. Tá? Aqui é uma outra pegadinha que provavelmente ninguém te mostrou. Tá? Olha só. Ah, Renan, eu posso colocar o dinheiro que eu quiser na caixinha turbo? Poxa, eu vou aproveitar que está rendendo bastante e vou colocar todo o meu dinheiro lá? Não, tá? Não pode. Então eles limitam o cliente comum de até R$ 5.000. Então você pode colocar até R$ 5.000 na caixinha turbo, tá? E se você for cliente Nubank Mais ou Ultravioleta, sobe para R$ 10.000. Então esse é o valor máximo. Ah, Renan, esse é o valor por mês? Não, esse é o valor máximo que você consegue colocar lá para render esse valor, tá? Então você não pode ultrapassar R$ 5.000 e quem for no Nubank Mais ou Ultravioleta não pode ultrapassar os R$ 10.000. Então essa é uma outra pegadinha assim, vamos dizer que geralmente ninguém te mostra, tá? Então tem um limite, você não pode colocar o valor que você quiser. E é importante também, inclusive ele destaca assim, aqui, que ele fala que você precisa movimentar R$ 900 na conta do Nubank, tá? Não significa que você tenha que investir R$ 900 na caixinha, não confunda, tá? Para você conseguir ativar, ou seja, para esse caixinha turbo aparecer para você no seu aplicativo, lógico, se você não for cliente Nubank Mais ou Ultravioleta, o que você precisa fazer é movimentar R$ 900 todos os meses na conta do Nubank, para ele ver que você é um cliente ativo, que você está movimentando dinheiro. Então é isso que você precisa fazer, não está relacionado com o quantia que você tem que investir, e sim a movimentação de R$ 900 para você continuar com essa rentabilidade de 115% do CDI, tá? Um outro ponto que ele destaca aqui é o seguinte, sobre taxa. Existe alguma taxa que eu tenho que pagar? Não, tá? Para o Nubank você não paga taxa nenhuma. O que você paga, isso aqui é normal, tá? Em todos os investimentos de renda fixa, você tem a cobrança do IOF e o imposto de renda. E eu vou te mostrar como que isso funciona. E lembrando, isso não é uma regra só pro Nubank, tá? Isso é uma regra que vale para todos os investimentos de renda fixa. Então eu separei essa tabelinha aqui para você entender, tá? Então você pode gravar essa tabela aqui, ela vai valer para todos os investimentos de renda fixa e também aqueles que são do Tesouro Direto. Como que funciona, Renan, a questão da tabela regressiva do imposto de renda? A primeira coisa que você precisa entender, tá? No imposto de renda você não tem que pagar, ou seja, você não tem que ir lá e pagar um boleto, pagar um DARF. Tudo isso é feito de forma automática. Quando você pede o resgate do seu dinheiro e ele cai na sua conta, o valor do imposto de renda já está descontado, tá? Então já está pago. Pode ficar tranquilo que você não está devendo absolutamente nada. Então isso aqui é para você entender. Basicamente, nessa tabelinha está dizendo o quê? Que quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro investido, melhor, porque você paga menos imposto de renda. Então, se você coloca o seu dinheiro hoje e deixa até 180 dias e resgata o seu dinheiro, você vai pagar 22,5% de imposto de renda. Isso aqui é importante, tá? Sobre a rentabilidade. Isso aqui não é sobre o valor que você colocou. Vamos dar um exemplo? Vamos. Vamos supor que você colocou R$ 1.000, tá? E aí rendeu R$ 10. Um exemplo hipotético. Você colocou R$ 1.000, rendeu R$ 10, resgatou, tá? Esse 22,5 ele não vai incidir sobre os R$ 1.000, é somente sobre os R$ 10 que rendeu, tá? Isso é importante. Então você percebe que quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro investido, menor é o imposto de renda. E lembrando, o imposto de renda ele só é cobrado quando você resgata o seu dinheiro, tá? Então se você deixar o seu dinheiro acima de 2 anos parado, sem mexer nele, você vai pagar a menor alíquota de imposto de renda, que é 15%, tá? Então é um prêmio para que as pessoas deixem o seu dinheiro parado e rendendo, tá? Então isso aqui de certa forma é bom, né? Quanto mais tempo você deixa investido, melhor, porque menos imposto de renda você paga. O IOF funciona da seguinte forma, tá? Pode parecer confuso à primeira vista, mas até que é tranquilo, tá? Funciona assim. O que você precisa saber é que o IOF ele só incide
sobre os 30 primeiros dias do investimento. Vamos supor que no dia 1º de julho você colocou um dinheiro lá na caixinha do Nubank, tá? E você, antes de 30 dias, resgatou esse dinheiro, antes de 30 dias. Então você, além de ter que pagar a tabela regressiva do imposto de renda, que no caso entraria aqui ó, a maior alíquota, né, que é de 22,5%, você ainda teria que pagar IOF, tá? E você pode perceber que o IOF, ele consome toda a sua rentabilidade. Vamos supor que você coloque o dinheiro num dia e tira no outro do Nubank, 96% da rentabilidade vai ser de IOF. Então, praticamente não vai ter rentabilidade nenhuma, tá? Porque vai tudo para IOF. Então o que você percebe? Conforme os dias vão passando, a taxa do IOF ela vai caindo. Tá? E o que acontece aqui no 30º dia? Olha só que interessante. No 30º dia, a alíquota é zero. Resumindo essa tabelinha para você, tá? Quando você coloca um investimento em renda fixa, e como eu disse, não é uma regra só do Nubank, é uma regra geral, tá? Quando você coloca o seu dinheiro numa renda fixa, automaticamente o ideal é você deixar mais de 30 dias, para justamente você não ter o efeito do IOF. Perceba, após 30 dias, o IOF é zero. E esse aqui é o ideal, né? Você conseguir chegar no zero, porque pagar IOF não faz sentido. Você teria que pagar o IOF e pagar o imposto de renda, ou seja, a sua rentabilidade praticamente seria baixíssima, né, por conta desse monte de taxa aqui. E como prometido, vamos à calculadora que eu comentei com vocês lá no início do vídeo, tá? E deixando bem claro, se você quiser ter acesso a essa calculadora de forma gratuita, tá? Basta você comentar aqui, ó, eu quero, me manda essa calculadora, que eu envio um link para você, totalmente gratuito, tá? Foi feito aqui por inteligência artificial e é uma calculadora 100% gratuita. Então eu vou mostrar aqui para você, vou fazer uma simulação do investimento em uma caixinha normal, que rende 100% do CDI, e essa caixinha turbo, tá? Que pode render 115 ou 120 para você ver o tanto que isso faz diferença. Então coloquei aqui o valor de R$ 5.000. Por que R$ 5.000? Porque lembra, é o valor máximo que você pode ter investido, se você não for o cliente mais, obviamente, né? Então a parte mensal eu não coloquei nada, porque você não pode investir mais do que R$ 5.000. Coloquei aqui ó, o período em anos, tá? Um total de 1 ano. E a rentabilidade eu coloquei da caixinha tradicional, não a turbo. Tá? Então o que você consegue perceber com isso? Você vê aqui, ó, e também é importante destacar, tá? O CDI, para você que não sabe, né, ele é baseado na taxa Selic. Então se a taxa Selic está em 15% ao ano, o CDI vai ser muito, mas muito próximo a isso. Por isso que eu costumo chamar eles de irmãos gêmeos. Tá? Eles são idênticos, quase iguais. Tá? Então, se a taxa Selic está pagando 15%, o CDI está pagando aproximadamente 14,99%, ou seja, muito próximo. Então, fazendo aqui a simulação, você vê o seguinte, você colocou R$ 5.000, rendeu R$ 750, então você teria aproximadamente 5.750. Lembrando que aqui ele não está mostrando o desconto do imposto de renda, ele está até falando aqui, tá? Então teria que descontar o imposto de renda, que seria dentro de um ano 20%, tá? Em cima dos 750, mas isso aqui é só para você ter uma noção, tá? Então a gente precisa saber valores exatos. Então, vamos colocar 750 de rentabilidade. Então vamos fazer um novo teste aqui com 115% do CDI, tá? Que é na caixinha turbo para você ver a diferença do 100% CDI com o 115. Então fazendo aqui um cálculo, ao invés de 750, você teria um total de 871, tá? Então você vê que existe uma diferença, existe. Ela não é muito grande, tá? Não é gritante, mas é uma diferença considerável, tá? E se você conseguisse o 120, aqui a gente consegue ver, ó, que você teria aproximadamente aqui 911, né? Já fica mais interessante ainda, tá? Então, de forma resumida, o vídeo é isso, eu quis trazer para você aqui na prática, mostrando o meu computador para você, como é que funciona, quais são os detalhes, quais são aquelas observações, aquelas letras pequenininhas que geralmente as pessoas não te falam, né? E eu te mostrei aqui na prática como que funciona. Então, novamente, se você quiser ter acesso a essa calculadora aqui que eu te mostrei, basta deixar aqui no comentário eu quero que eu vou te encaminhar. Então é isso, obrigado e até o próximo vídeo.